Há um ano atrás eu decidi que eu não podia mais viver dentro de um corpo e de uma mente cansada. Hoje, 52 quilos mais leve, minha vida é outra e não é só sobre o peso. Hoje eu vou responder com vocês as perguntas que eu mais recebo sobre a bariátrica e aquelas que quase ninguém tem coragem de fazer. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Letícia Cardoso, sou terapeuta e mentora. Hoje eu vou contar para você um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento, sobre o meu histórico com o ganho e perca de peso ao longo da vida. Eu tenho 32 anos, há um ano atrás eu passei pela cirurgia bariátrica. Nesse tempo eu emagreci 52 quilos e agora você vai entender como que foi a minha história. Cerca de 2010, 2011 mais ou menos, eu comecei a trabalhar e quando eu comecei a trabalhar eu passava o dia todo fora de casa. E passando o dia todo fora de casa eu comia o que tinha, porque até então eu sempre tinha sido assim um pouquinho acima do peso, era aquela criança assim, não era aquela esbelta, mas também não era muito gorda, mas recebia muitas críticas dos meus pais nessa época e parece que essas críticas de certa maneira eu negava, né? Eu fingia assim que eu não me importava, mas elas foram me atingindo ao pouquinho. Então, quando eu comecei a trabalhar, por eu ficar fora, eu usava como desculpa para poder comer as coisas que eu não tinha como comer em casa na época, né? E aí eu fui criando aquela liberdade. Ai, lá em casa eu não podia comer salgado todo dia, então agora eu posso comer. Ah, eu não podia comer lanche, não podia comer hambúrguer sempre, então agora eu vou comer. E aí eu fui tentar provar da liberdade que eu não tinha dentro da minha casa. Os meus pais, né, não eram pessoas que saíam muito, não eram pessoas que levavam a gente para poder comer sempre em restaurante. E dentro de mim eu sempre tive essa vontade. Então, quando eu tive a primeira oportunidade, eu comecei a fazer essas coisas. E de uma certa maneira também, hoje eu percebo contando para você, que tem a ver um pouco com esse desafiar. Porque como eles me criticavam, eu queria de certa forma mostrar assim, nossa, agora eu posso fazer o que eu quero, né? Isso era. Hoje eu sinto vergonha contando, porque só agora que eu percebo que realmente foi desse jeito. Beleza, o tempo foi passando, eu fui ganhando um pezinho a mais. Mas ainda assim continuava assim, com um corpo que para as pessoas olhavam e falavam assim, não, ela não tá gorda, ela tá bem. E como eu sou muito alta, eu tenho 1,75 m de altura, isso não realçava de forma fácil assim que eu tava gordinha, mas eu estava um pouquinho acima do meu peso. Eu lembro que isso foi aflorando, né? Cada vez mais eu comia mais coisas diferentes e ficava um pouquinho mais animada a comer as outras coisas. E eu vi as pessoas falando sobre dieta, falar assim, gente, eu li com os meus 18 para 20 anos, falei assim, nada a ver, né? Não preciso fazer dieta. Quem vai fazer dieta? Eu nunca fiz dieta, não preciso fazer dieta. Até que esse negócio de ganhar um pouquinho de peso começou a entrar na minha cabeça. E eu vi o pessoal falando assim, gente, se tomar um remédio, se você tomar isso, você vai emagrecer. E eu falava assim, eu não consigo fechar a boca mesmo, então eu vou tomar um remédio. Aí eu comecei a tomar antidepressivo na época para poder emagrecer. Era um que estava na moda, eu nem lembro mais qual que era. Eu sei que depois que eu parei, que eu dei uma emagrecidinha, acho que foi uns 5 quilos com esse remédio, depois eu parei, mas eu comi dobrado. E os 5 quilos que eu tinha perdido, eu ganhei mais 5. Então, ao todo, eu ganhei 10 depois daquilo. E quem disse que eu podia conseguir perder aquele peso? E o tempo foi passando, quando chegou 2016 para 2017, eu noivei e fui casar. Quando eu fui casar, eu já estava ali uns 12 quilos acima do meu peso normal. Já casei um pouquinho maior. Olha essa foto aí para vocês terem ideia do que é que aconteceu. Passou o tempo, eu casei em junho de 2017. O tempo foi passando e com esse negócio de casa nova, eu queria fazer só comida gostosa e fui comendo. Passei por algumas situações bem difíceis no início do meu casamento. Minha fuga era a comida. Eu trabalhava muito e comia proporcionalmente ao meu trabalho. Então, quando chegou 2019, início de 2019, finalzinho de 2018, eu descobri que eu estava grávida. E aí, em janeiro de 2019, no dia 23 de janeiro, eu perdi a minha primeira filha. E aí, eu estava assim, com 3 meses de gestação, eu perdi essa gestação e aí, daí pra lá, eu comecei a engordar mais. Quando foi abril, eu conversei com uma amiga minha, eles vieram fazer uma visita aqui em casa, eu falei assim, nossa, eu preciso muito emagrecer. Ela falou assim, nossa, eu tô indo numa nutricionista ótima e eu consegui emagrecer, meu marido também. Eu falei assim, menino, fala qual que é a sua nutricionista que eu vou também. Fui na nutricionista. E aí eu comecei um projeto. Nesse projeto eu comecei a aparecer na internet também. Criei meu Instagram, começava a compartilhar as minhas coisas por lá, falava sobre o meu processo de emagrecimento. E nisso eu fazia funcional 2 vezes na semana na parte da manhã, fazia
jumping na academia também 2 vezes na semana e fazia corrida nos outros dias que eu não estava fazendo nada. Então, assim, eu sempre estava treinando. Quando eu não estava treinando de manhã, eu estava treinando de tarde. Quando eu não estava treinando os 2 horários, eu estava correndo. Tinha dia que eu ia 2 vezes. Nesse ano de 2019, eu emagreci 18 quilos. E foi ótimo. Eu cheguei num corpo, assim, que eu realmente queria muito aquele corpo. E engravidei e perdi mais um bebê no final desse ano. Então, em 2019, eu perdi 2 bebês. Isso foi ali início de dezembro de 2019, quando eu perdi a segunda gestação. No finalzinho de dezembro de 2019 também, eu descobri que... Eu descobri não, na verdade eu tive certeza no dia que eu tinha engravidado. Como? Não faço a menor ideia, mas eu sabia que eu tinha engravidado. Em janeiro, quando chegou o dia da menstruação vir, eu falei assim, essa menstruação não vai vir, eu tô grávida. E realmente foi batata. Eu esperei mais um tempo, falei assim, olha, falei com meu marido, Heitor, eu tô grávida. Ele falou assim, como que você sabe? Eu falei assim, eu tenho certeza que eu tô grávida, mas eu não vou fazer teste agora. Vamos esperar mais um tempo para poder fazer. E aí nós fizemos o teste depois de um tempo. E aí realmente eu tava grávida. Eu falei assim, eu não vou fazer acompanhamento médico por enquanto, vou esperar dar os 3 meses de gestação, porque da outra vez eu não consegui segurar esse bebê. Eu vou esperar o tempo para poder fazer o ultrassom e ver se está tudo bem com o bebê. Esperei os 3 meses e nessa espera, como eu já tinha perdido 2 bebês, eu fiquei com muito medo de perder a minha neném, muito medo. E aí juntou, porque estava início de 2020, juntou o início da pandemia. E eu que trabalhava até então na rua, né, com pessoas, ia na casa de pessoas, conversava, estava sempre no meio de muita gente, eu tive que voltar para dentro da minha casa e ficar sozinha o dia todo. Isso, juntando com o medo que eu tinha de perder minha gestação, fez com que eu comesse muito. Eu lembro que teve um dia que, passando assim o dia todo, eu comi 10 pães. 10 pães. Tinha dia que eu comia 5 miojos. Tudo que estava na minha frente eu comia. E ao final dessa gestação, né, eu ganhei a minha terceira filha aí, em setembro de 2020. Eu tinha ganhado exatos 30 quilos. 30 quilos numa gestação. Beleza, 80 dias pós-parto, eu pelejando para poder emagrecer, fazendo atividade, dançando e tentando entrar no funcional para poder emagrecer, descubro que eu tô grávida de novo. 2021 iniciou daquele jeito, né? E eu falei assim, ai gente, e agora? Vou tentar não engordar tudo que eu engordei na gestação da minha terceira filha, da Elisa, né? Porque eu não quero engordar tanto. E eu consegui, eu engordei só 16 quilos, mas mesmo assim fiquei muito grande, muito grande. Eu fui para 125 quilos. Quando eu ganhei a Isabela, eu consegui baixar esse peso, voltei ali para 112, 113 quilos, mas ainda estava muito acima do meu peso. Passou 2021, passou 2022, a situação continuou difícil, eu tentei emagrecer e não conseguia. E eu tentava fazer caminhada, eu Tentei, gente, de todas as formas possíveis. Fechar a boca, comer nada, comer normal, e fazer atividade, reduzir os de doce, e tentar remédio, e tentar comprimido, e nada, 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 nada dava certo para mim. Foi, assim, uma situação insustentável, né? Como vocês estão vendo aí nas fotos que eu tenho colocado para vocês. Até que as coisas realmente começaram a ficar muito difíceis para mim. Final de 2021, eu passei por uma situação muito complicada, muito complicada. Nessa situação foi onde eu resolvi que eu mudaria de vida, eu mudaria meu comportamento. Eu não ia me importar tanto com o meu corpo, mas naquela hora eu ia focar na minha cabeça e em sair da situação que eu estava passando. E eu ia me aprimorar como mulher e ia encontrar minha feminilidade. Quando eu passei por essa situação, eu comecei a cuidar mais de mim, do meu exterior. Então, eu andava com o cabelo, tentava andar com o cabelo mais arrumado, comecei a fazer minhas unhas, porque até então eu não fazia. Então, eu comecei a fazer unha toda semana. Eu, aos pouquinhos, ia cuidando de mim, né? Colocando um brinquinho que eu não usava. Comecei nesses pequenos detalhes e mudando o meu comportamento enquanto mulher. Mas o peso continuava ali, ele continuava aumentando. Quando nós chegamos aí em 2023, eu já tinha pelejado com a academia de novo e não tinha conseguido. E eu comecei a ter, assim, muita dificuldade de concentração,
muita dificuldade de conseguir olhar para a vida com esperança, porque apesar de eu estar mudando tanto aqui dentro, né, no meu emocional, a vida ia perdendo o brilho para mim, porque eu conseguia mudar por dentro, mas do lado de fora as coisas ainda estavam difíceis, né? E aí teve um dia que eu cheguei ali fora, sentei, eu moro na roça, eu sentei, olhei assim, e tinha muito verde, tinha muita coisa bonita na minha frente. E eu olhei e eu conseguia olhar só para uma coisa. O meu olhar parecia que ele estava travado para as laterais. Eu só conseguia olhar para uma coisa. Eu falei assim: tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso de ajuda. Aí nesse dia eu falei assim: eu vou procurar um psiquiatra. Eu preciso de ajuda porque eu tenho certeza que está acontecendo alguma coisa comigo. E eu fui. E aí ele me diagnosticou, né? Eu estava com início de depressão. Eu tive pensamentos de morte. Foi um episódio assim muito triste. Eu iniciei a medicação, comecei o meu tratamento, né? Iniciei a terapia, mas apesar, né, do alívio do remédio, eu continuava ainda muito gorda e muito mal com o meu corpo, muito mal. Aí eu falei assim, não, então já que eu quero continuar vivendo e eu quero poder viver a vida com as minhas filhas, eu quero poder me sentir bem comigo, eu quero poder completar tudo isso que eu tô começando a viver, eu preciso dar um jeito. E aí eu iniciei a terapia de verdade mesmo. Falei assim, não, agora eu preciso melhorar. Foi aí que eu encontrei a minha psicóloga e aí nós fomos conversando, eu fui aliviando tudo aquilo que estava no meu peito. Quando nós começamos a conversar, ela falou assim, Letícia, seria bom se você começasse, né, a fazer alguma coisa que te desse prazer. O que te dá prazer? E aí eu tive dificuldade naquela hora, mas eu lembrei, falei assim, eu gosto tanto de caminhar, eu gosto tanto de correr. Ela falou assim, então começa a caminhar. E aí eu comecei a caminhar e decidi, naquele dia, no dia que eu voltei a caminhar, eu falei assim, eu vou finalmente dar o braço a torcer para a cirurgia bariátrica. Eu vou optar pela cirurgia. Eu sei que é a última chance que eu tenho de poder viver e de poder viver momentos felizes com as minhas filhas, de poder ver elas bem, de ter minha vida de volta, de conseguir correr, de conseguir fazer as coisas que eu gosto. E decidi que daria entrada nos papéis. Beleza. Quando eu decidi, eu pensei um pouco, né, conversei com meu marido, falei assim, eu vou tentar fazer a cirurgia bariátrica, eu vou ver como que funciona e vou iniciar. Nisso, eu não tinha condições alguma de fazer a cirurgia paga. Então eu tive que tentar isso pelo SUS. E aí foi que começou a minha trajetória mesmo com a corrida atrás, né, da cirurgia. Eu dei entrada em 2023, não lembro exatamente quando, eu fui na policlínica, marquei a consulta com a endocrinologista, passei para ela todo o meu histórico, né, mostrei para ela os exames médicos, e aí ela me deu encaminhamento para poder marcar consulta com o médico que me operaria, né, se ele visse que estava tudo certo. Então, nós demos início nesse processo e eu fui encaminhada para esse médico. Quando eu cheguei lá, na minha primeira consulta, ele conversou comigo, me passou os pedidos de exame para eu poder levar, fiz os exames, foi marcado o retorno, isso tudo não foi rápido, tá, gente? De uma consulta para outra, assim, levava meses. E aí, beleza, levei os exames. Quando eu levei os exames, ele realmente confirmou que eu estava habilitada para poder fazer a cirurgia, que estava tudo certo. Depois disso, nós marcamos, se eu não me engano, foi o risco anestésico, o risco cirúrgico, foi essas coisas. Foram umas 4 consultas até que finalmente chegasse a parte da cirurgia em si, né? Aí agora, eu já vou pular essa etapa ainda das consultas, porque eu não lembro, gente, tem bastante tempo. Mas nesse tempo, eu fui tirando, assim, foto de tudo que eu podia, essas fotos que vocês estão vendo aí, de todo esse processo até chegar, continuei tentando caminhar, continuei tentando seguir minha vida normal, não compartilhei com as pessoas sobre o meu processo, eu falei com pouquíssimas pessoas, contei para minha família e para, assim, pouquíssimas pessoas mesmo, porque eu não queria opinião, eu já tinha passado por um momento difícil demais para depois, na hora que eu finalmente decidi fazer uma coisa, a pessoa chegar para mim e ficar me dando opinião, você não precisa, você emagrece, você fecha a boca. Você tá cansada disso tudo? Cansada. Eu falei assim, o que eu decidi é isso, quem tem responsabilidade sobre a minha vida sou eu tenho apoio do meu marido, dos meus pais que estão aqui perto de mim, é o que importa. O resto, minha filha, para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque até aqui quem me ajudou, quem esteve do meu lado foi só eu e Deus mesmo. Então eu não queria.
Não queria. As pessoas que descobriram e que vieram me dar opinião, eu fui curta e grossa mesmo, porque eu não queria e não quero opinião. Se você acha ou se você não acha, para mim não faz diferença, não fez diferença, porque foi um momento muito difícil. Eu acho que quem luta contra a obesidade, quem passa por momentos difíceis desse jeito e se dá o braço a torcer a cirurgia bariátrica, porque ela para mim foi a última opção, sabe exatamente o que é que custou chegar até ali. Então, ouvir opinião nessa hora não importa. Beleza, fomos para o dia da cirurgia, 2 de agosto de 2024. Chegou finalmente o dia da cirurgia. Nós saímos daqui de madrugada, eu operei lá em Valadares, né? Foi eu e minha sogra. Minha sogra, assim, teve um cuidado muito especial comigo. Foi uma pessoa, foi de Deus mesmo, ela ter estado comigo durante todo aquele momento. Nós chegamos lá, a ideia era que a internação fosse às 8 horas da manhã, nós chegamos lá, acho que era 4h30, 5 horas da manhã, não sei, em jejum. E o dia foi passando, o dia foi passando, o dia foi passando. Eu sei que eu fui operar, já era de tarde, já era umas 3 ou 4 horas da tarde. Entrei pra lá, eu fiquei 2 horas na sala de cirurgia, se eu não me engano. Quando eu saí da sala de cirurgia, eu senti muita dor, gente, mas muita dor. Acordei meio drogue assim ainda, sabe? E eu senti muita dor, mas muita dor mesmo. Aí eles me deram morfina, eu fiquei mais 1 hora na sala de espera lá, assim, até que eu pudesse finalmente ir pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu tava sentindo muito dor, muito mole, muito inchada. A minha sogra, tadinha, ficou com muito medo. Achou que eu ia morrer. Mas realmente, você vê a pessoa muito debilitada, né? É uma situação, assim, muito esquisita. E aí, conforme foram passando as horas, as coisas foram melhorando. Eu consegui andar, porque é muito importante você caminhar no pós-cirúrgico para evitar os gases e também para você evitar risco de trombose, essas coisas. Então, eu fui caminhando e tal, não podia comer, não podia beber nada, mas também não dava fome. Até que finalmente chegou, acho que era no outro dia, né? Nós podemos aí provar alguma coisinha. Aí eu bebi um golinho de água, mandaram uma água de batata. Gente, é literalmente uma água de batata. É a água que cozinha a batata. Você bebe aquilo que dá. Chega da vontade de voltar, assim, ó, tão ruim que é. Aí eu bebi só o Gatorade e a água. E aí nós viemos pra casa. Tem uma foto aí que eu vou colocar. Essa foto aqui, ó. Eu tomando os meus caldinhos aqui em casa. E eu fui assim, me virei até bem nessa fase de caldo. Ela passou, o meu médico, se eu não me engano, foram 15 dias, 10 dias com caldinho mais líquido e depois de 10, do 10º ao 15º dia, pôde engrossar um pouquinho o caldinho já ficou um pouquinho mais grossinho. Tem um mês, aí nós já entramos na dieta pastosa. E daí pra lá, o que é que aconteceu, né? Eu fui comendo aos poucos. Como que é esse comer aos poucos? Sabe essa fome absurda que você sente agora? Essa coisa horrorosa que você tá com vontade de comer até os rebocos da parede? Quando você faz a bariátrica, seu estômago reduz. E como ele fica muito pequenininho, qualquer coisinha que você come, a fome vai embora. Por quê? Ele tá muito pequeno, então enche muito rápido. É como se eu pegasse esse negocinho aqui agora, ó, a sua barriga, suponhamos que ela seja do tamanho desse livro. Para você encher isso, você tem que comer muito. Agora, se ele passa para esse tamanhozinho aqui, qualquer coisinha que você vai colocando aqui dentro, rapidinho enche. O estômago é exatamente isso. Eu pensava, gente, mas como que a pessoa vai ter controle sobre o tanto que ela come? Simplesmente porque não cabe. E você tem medo de forçar, e é justo que você tenha medo de forçar. Então, você vai comendo ali dentro do, do possível, né? Até que você se sinta saciado. E você sente, você fala assim, não, agora realmente não dá mais. Eu tive alguns episódios de entalo nos primeiras vezes aí que eu comecei a comer. Teve um dia, gente, foi horrível. Misericórdia. Eu comi e não era nada assim muito duro nem nada. Eu sei que foi uma comida normal, mas eu tava com fome e engoli depressa. No que eu engoli depressa, eu senti como se eu tivesse uma pedra agarrada aqui assim, ó. Gente, eu dava tapa, eu dava soco no peito e aquilo não saía, era uma sensação horrorosa. Eu acho que eu nunca senti tanto dor na minha vida. Até que finalmente, né, você consegue aliviar daquilo ali, ou vomita, ou você vai conseguindo passar aquela sensação, é desesperadora. Eu tive meu primeiro episódio com dump foi com um whey. Eu tomei ele e foi muito horrível a sensação. Se você não sabe o que é dump, né? Uma reação que dá quando a glicemia do seu corpo sobe muito rápido.
e você tem sensação de desmaio, é literalmente uma sensação de morte. Eu deitei assim, ó, eu fiquei mais de hora, só zonza e com aquela sensação de corpo mole, fraqueza, é horrível. Misericórdia, é horrível. Tem muito tempo já que eu não tenho essa sensação, passou, graças a Deus, né? E os entalos também não acontecem. O que acontece comigo hoje, um ano pós-cirurgia? Eu sinto uma sensação, por exemplo, se eu tiver com muita fome e eu for comer, eu esqueço que eu tenho a cirurgia, então mastigo rápido e engulo. Quando eu engulo, eu travo. E aí dá uma sensaçãozinha de mal-estar, eu tenho que dar uma ajeitada nas costas, me encostar de novo, esperar aquilo ali dar uma baixada para eu continuar comendo. Então é uma sensação de cheia, mas sem estar cheia. Você trava o estômago, ela dá um pique assim, ó. E aí você tem que esperar um pouquinho para que você consiga continuar comendo. Não como rápido todas as vezes, mas acontece de você realmente estar com muita fome e você engolir depressa. E pra gente que passou, eu passei, né, 30 anos da minha vida comendo rápido, treinar isso é realmente um treino. Eu tenho que lembrar todas as vezes que eu preciso comer devagar. Aí o que acontece comigo hoje é isso, mas de forma geral, hoje eu consigo me alimentar bem, uma quantidade, não vou falar que é uma quantidade normal, porque o meu normal era 1 quilo de comida no prato, hoje eu consigo comer uma quantidade que uma moça educada comeria, né? Então, assim, eu consigo comer de tudo, eu consigo comer fruta, consigo comer qualquer tipo de comida. O que eu tenho dificuldade hoje? O whey. O whey é muito difícil para mim comer, porque eu ainda não consigo ingerir uma quantidade alta. Então, se eu faço um whey, por exemplo, em formato de vitamina, eu não consigo beber aquilo com facilidade. E se eu como isso com alguma coisa, eu jogo para um lado, jogo para o outro na boca, aquilo ainda me dá uma sensação muito ruim, muito ruim. Como que foi a minha perca de peso nesse processo de emagrecimento? Eu tenho aqui anotado nesse caderninho a minha perca de peso, ó. No primeiro mês, eu emagreci 10 quilos e 300 gramas. No final do segundo mês, eu já tinha emagrecido ao todo 15 quilos. Então, quer dizer, no segundo mês eu emagreci 4 quilos e 700, mais ou menos. No final do terceiro mês, eu tinha emagrecido 20 quilos e 500 gramas ao todo. E aí, no final do quinto mês, eu já tinha emagrecido 30 quilos. No final do sétimo mês, eu tinha emagrecido 40 quilos. E eu sei que ali, quando deu 9 meses mais ou menos, eu já tinha batido a minha meta de 50 quilos. Hoje, com um ano, eu emagreci ao todo 52 quilos. Eu estava com 125 quilos no dia que eu operei, hoje eu estou com 73 quilos. E aí, tem uma pergunta aqui, né? Antes de mostrar como que tá o meu corpo agora, queda de cabelo. Quando que aconteceu a queda de cabelo? No terceiro mês. Meu cabelo, gente, caía tanto, eu não sei se eu tenho foto. Se eu tiver, eu vou deixar aqui do lado pra vocês. Meu cabelo caía tanto, tanto, mas dava aquela bucha de cabelo assim, ó. Foi assim, um terror, mas um terror absurdo. Porque eu imaginava que o cabelo cairia, mas eu não achei que cairia tanto. A minha sorte é que eu comecei a suplementar as vitaminas bem antes da cirurgia, uns 3 meses antes da cirurgia eu comecei a suplementar, mantive as vitaminas durante todo o processo pós-cirúrgico. Foi uma vitamina manipulada, então eu coloquei, né, pedi que a forma fosse uma forma mais reforçada, justamente para prevenir essa queda. Então eu fiquei com queda de cabelo durante um mês e pouco. O meu cabelo hoje está crescendo, ele tá bem arrepiadinho aqui na frente, ó. A frente aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas meu cabelo tá crescendo muito, graças a Deus e essas vitaminas. E a queda parou rápido justamente por causa dessa suplementação. Foi assim, o que realmente me salvou foi suplementar e beber bastante água, porque tem muita gente que tem muita dificuldade. Então, uma coisa interessante também, porque quando a gente volta da cirurgia, a gente vai bebendo só golinho. E eu me forçava a beber água em goles maiores, assim, conforme foi passando o tempo pós-cirúrgico, né? Então, hoje eu consigo beber um copo de 200 ml de água tranquilamente. Tranquilamente. A água eu sempre me forcei a beber a mais. Por quê? A água é extremamente importante. E tem muitos bariátricos que operam e depois não bebem água. E fica com aquela cara de doente. Então, assim,
Qual que é o problema do pós-cirúrgico entre um bariátrico que alcança a meta e que fica bem e o bariátrico que alcançou a meta de peso, mas ficou mal, ficou com a cara triste, com a cara abatida, com cara de doente, porque não se cuidou. Ele não fez atividade física, ele não bebe água, ele não toma as vitaminas, ou até toma as vitaminas, mas não tem cuidado. Quando eu decidi operar, eu decidi que eu faria essa cirurgia para que a minha vida fosse literalmente nova, para que eu me sentisse bem, para que eu me sentisse bonita, para que eu tivesse prazer em cuidar de mim mesma. Então, trabalhei toda a minha cabeça para que isso acontecesse. Eu te aconselho, se você está nesse processo, coloque na sua cabeça que você vai enfrentar o processo, as dificuldades do processo, mas que você vai ficar bem. Igual a queda de cabelo, para mim não foi problema. Eu coloquei na minha cabeça, tô nem se meu cabelo cair. Depois ele vai crescer de novo. Eu preciso passar por esse processo. Ah, e pele? Como que fica a questão de pele? Gente, eu vou falar do fundo do meu coração, foi um pensamento que eu tive antes e que eu tenho hoje. O mais difícil para mim era ser gorda. Eu tava com obesidade mórbida, meu IMC tava beirando 41. Você tem noção do que é isso? Eu não conseguia me dobrar, eu não conseguia amarrar meu cadarço, eu não conseguia vestir roupa direito, eu não conseguia me limpar direito, eu tinha mau cheiro no meu corpo, era horrível, horrível. Ter pele, sobra de pele para mim, era o menor dos meus problemas, passando pela situação que eu estava vivendo. Uma mulher com 30 para 31 anos de idade, nessa situação, com a vida toda pela frente, podendo viver tudo o que ela quisesse, presa à obesidade, isso para mim seria o menor dos problemas. O menor dos problemas. Então, assim, hoje eu tenho pouquíssima sobra de pele, eu acredito assim, seja por causa do meu cuidado, pode ser por causa da genética, pode ser por causa da atividade física e também pode ser porque Deus faz muito mais do que a gente espera, né? Eu tenho um pouquinho de sobra de pele aqui no braço, também tô com a blusa, né? Não ajuda, vou trocar a blusa. Pronto, agora com a blusa trocada, vou mostrar pra vocês. Sobra de pele, ó, eu tenho um pouquinho aqui, você pode ver, ó, se esticar, ó, você consegue perceber bem, mas se faz assim, dá até um músculozinho aqui. E olha que eu tô sem treinar, né? Eu comecei a musculação 2 meses pós-cirurgia, parei, tive que parar isso quando eu tava com 7 meses, mais ou menos, de cirurgia por causa do meu trabalho, então fiquei com o tempo muito reduzido. Tenho intenção de voltar ainda esse ano para musculação, mas continuei a corrida e caminhada ao longo desse processo. Não parei 100% com a atividade física, mas eu sei que a musculação é o que realmente vai me ajudar, né, durante todo esse processo aí, para manter o meu peso ao longo da vida e para manter a minha saúde também. Massa magra é extremamente importante. Então vamos lá, voltando aqui. Tem essa sobrinha aqui. Incomoda, Letícia? Não. Não mesmo. Isso aqui é coisa que é fácil para poder resolver. Não tem ideia de fazer cirurgia com isso. Nas minhas... Agora eu não sei como é que vai ficar o ângulo aí, né? Mas a mesa pode ser que atrapalhe. Olha só, aqui na perna eu tenho um pouquinho de coisa, mas aqui também é porque o ângulo, né? Não vai favorecer. Mas na perna foi pouquíssimo. Deixa eu tentar arredar aqui. Às vezes assim dá para poder ver, ó. Ó. Muito pouco. Também não me incomoda, ó. Se eu tô em pé, não aparece. Não é algo que me incomoda. Na barriga, minha barriga praticamente não ficou nada. Se eu abaixar, aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui se dá para poder mostrar. Se eu abaixar, ó, e murchar, aí você consegue ver que tem uma sobrinha. Aqui. Mas é pouca coisa também e é por causa, né, são 52 quilos. Eu tenho estria aqui na barriga por causa da gestação e a marquinha da minha cirurgia é essa aqui, ó. Então ela foi uma cirurgia aberta, ficou tortinha, mas também não me incomoda, porque é parte, né? Parte do processo, não é algo que vai tirar minha alegria de tudo que eu tenho vivido, não. Então, assim, eu soube entender que os meus contras pós-cirurgia não seriam maiores do que a minha alegria. Eu botei isso na minha cabeça. Então, nada que acontecesse pós-cirúrgico ia ser tão ruim que não pudesse valer a dor do processo. E isso é o que muda tudo, sabe? A gente precisa entender que
o processo ele vai ser difícil em algumas etapas, mas vale a pena? O que você está alcançando lá na frente vale a pena? Eu acho que para mim valeu. Então, hoje eu sou outra pessoa, não só no físico, mas principalmente por dentro. Eu me sinto uma pessoa completa e não foi devido à cirurgia. Eu falo assim, a cirurgia para mim ela foi a cerejinha do bolo, né? Aquele detalhezinho que fez com que tudo realmente se completasse. Fosse aquele detalhezinho que fizesse a diferença ali. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria de novo a cirurgia? Com certeza. No tempo que eu fiz, do jeito que eu fiz, foi exatamente o que eu precisava viver. Foi um processo que eu precisava passar. E se você tem medo, não faça com medo. Não faça. Do fundo do meu coração eu te recomendo. Você tem que ter paz no seu coração quando você for tomar uma decisão. Então, ora, estuda, pesquisa. Se você sente medo, por mais que seja algo assim maravilhoso ver o resultado das outras pessoas, tem que ser uma decisão muito segura sua. Tem que ser algo que você vai olhar e vai falar assim: eu assumo a responsabilidade de ter tomado essa decisão. E eu vou até o fim por ela. E isso tem que estar muito certo dentro de você. E se você está pensando em fazer a bariátrica ou conhece alguém que está, deixa sua pergunta aqui nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo e quem sabe te ajudar a tomar essa decisão com mais clareza e menos medo. Conte comigo, se você tiver qualquer coisa também para poder falar sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Vai ser uma alegria para mim poder ver que você esteve aqui, que você dedicou o seu tempo a deixar um comentário. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve e ativa o sininho aqui para você receber as notificações assim que eu postar um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!